paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor com orações, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês vão, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os benditos amados do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet para levar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para você onde for que estiverem indo. A palavra do Senhor possa ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário que nós estaremos reservando para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias ou sobre nossos projetos e oportunidades que trazemos sempre aqui para todos vocês. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que são 3 informações que não levam perigo nenhum para a sua segurança, mas demonstra a nós que você é alguém que está aqui com sinceridade, querendo interagir, participar, tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração da oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora através dessa internet, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e envergonhar todo espírito imundo e maligno que estiver tentando atrapalhar ou impedir a Tua palavra de alcançar, ser semeada em cada um desses corações. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao Teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que eles estiverem, e em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Lembrando a todos vocês que esse QR Code aqui nas minhas vestes santas é para proteger a minha imagem. Aquele ali atrás é que todos aqueles que quiserem ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus. E muita atenção àqueles que já são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Não se esqueçam de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras e independente do valor da sua oferta e do seu dízimo. Saiba que tem grandes oportunidades alcançando todos vocês com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas de nossas igrejas virtuais, eles têm prioridade para receber e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras e independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se você quer ser ainda mais abençoado, peça um de nossos templos físicos para a sua região e oferte dizime nessa obra do nosso Senhor Deus. Pois lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o líder desse ministério no nosso Senhor Deus para conosco, nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, se alguém provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam que nós estamos nos posicionando com seriedade e que jamais qualquer coisa que você fizer em nome do Senhor Deus, como está escrito, junto conosco ou para conosco, jamais será em vão. Lucas 6, versículo 38, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par?
Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, e esses receberão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós aqui, agora, ao vivo, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória a Deus. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, basta você ir para a outra rede social, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais, com @igrejas benditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. E toda live de segunda a sexta, a partir de 00h07, receba uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A nossa produção já verificou e o volume do áudio está normal, abençoado. Mas estava tendo um problema nessa rede social aí com outro abençoado também. Não sei, pode ser, não sei se eu separei também, o boicote da rede social é o mais provável. Então pode ir para as outras redes sociais. E eu também estou falando hoje um pouco mais baixo, porque eu estou me segurando aqui, já me chamaram até de IA, porque eu estou aqui me segurando para poder falar de maneira devagar e também controlar o meu tom de voz, já que não tem necessidade de eu estar gritando. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas, além das que são realizadas durante a live. E também diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo toda semana. E o primeiro livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aí, viu que a abençoada comentou, estão boicotando vocês, abençoada. Aqui na minha está baixinho o som, tá vendo? Como é que as redes sociais funcionam? Então, por isso que é muito importante vocês acompanharem a gente em todas as redes sociais. @igrejas benditas. Corram para as outras redes sociais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não deixem de ouvir a palavra do Senhor sendo semeada aos seus corações. É aquilo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta live. Primeiro livro. Livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. 2 Crônicas, capítulo 32. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de 2 Crônicas, capítulo 33, para a sua meditação. Lembrando que para interagir conosco nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para demonstrar que você é alguém que está aqui de bom coração, com boas intenções, querendo interagir e participar para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem não deixar essas informações e ficar falando besteira, principalmente, será silenciado e ou bloqueado, dependendo da gravidade das informações que estiverem sendo deixadas nos comentários, pervertendo a fé dos pequenos. Então tome sempre muito cuidado, pois nós iremos prestar conta de toda a palavra que sair da nossa boca no dia do juízo. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives nas nossas igrejas virtuais, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 2 é a primeira a estar sendo ministrada nesta live.
Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de receberem e praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, nos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças e removendo toda venda, todo impedimento, tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor, e haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Preste atenção. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 21 ao versículo 27. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer desta live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 32, vou do versículo 15 até o versículo 21. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Israel, falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, vemos o perigo de atentar ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e a importância que tem em quando o inimigo ataca o nosso Senhor, a gente se posicionar e buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Pois Ezequias e Isaías, o profeta, eles foram orar, pedir ajuda ao Senhor. Em outro livro mostra até a oração, como que eles pediram ao Senhor. Foi bem claro: Senhor, é a ti que estão afrontando, não é a nós, é ao Senhor, é o seu nome que está sendo blasfemado. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado para não só não blasfemar a palavra do Senhor, como também nos omitir.
Pensar, não, Deus, eles não tinham conhecimento, o que eles iam fazer, como eles iam imaginar que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ah, não, Senhor, isso, aquilo, outro, então devemos sempre nos posicionar com firmeza e gratidão ao Senhor nosso Deus. Independente do que o ser humano fale ou age, se nós estivermos na verdade, com a presença do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, até um grande exército se sujeita na presença do nosso Senhor. Então, quem somos nós para agora querer dizer, não, Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente eu sigo sozinho ou sozinha? Não é assim que a banda toca. Independente da circunstância, a gente precisa sempre da presença e do agir do Senhor. Então nós devemos demonstrar temor. Temor não é medo, temor é respeito ao Senhor nosso Deus e à sua palavra. Honrar ao Senhor através de nossas atitudes, para que quando chegar um inimigo ousado dessa maneira, que tentar se levantar contra o Senhor, não contra você, mas sim contra o Senhor, você possa invocar o nome do Senhor, para que o Senhor venha fazer justiça e juízo a favor do seu povo. Então devemos buscar sempre a verdadeira verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso também que nós temos aí as mais de 100 denúncias. Cada um tema abordado nelas vale a sua salvação, a sua vida eterna livre. E se você não pensa no mundo por vir, está preocupado só com essa terra de agora, saiba que tem temas ali também que trazem prejuízo para a sua vida nesta terra. E no mundo por vir, a salvação eterna. Então é necessário que você examine cada uma das mensagens, cada uma das denúncias. No meu canal, na @milaofertadim, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês se posicionarem contra toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada e não está agindo conforme diz as Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ao próximo sorteio dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que para interagir conosco nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança e demonstram que você está aqui de boa intenção, querendo interagir e participar. E eu só estarei respondendo os comentários a partir de 1h12 da madrugada até 1h24. Pois agora é horário focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se estão me chamando de robô, então quer dizer que eu estou conseguindo falar devagar. Lembrando que eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. E se eu não me segurar, não me controlar, até mesmo a minha respiração, eu vou ir falando muito rápido aqui e vai ter gente que não vai conseguir entender a palavra que está sendo ministrada. Então, no decorrer dessa live, escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Próximo livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para levar a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao coração de todos vocês. Livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Juízes, capítulo 20, e para o rebanho bendito par de número 10, livro de Juízes, capítulo 21, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Senhor está me usando também, mesmo eu falando devagar, ainda mais eu falando devagar, já que eu pedi ajuda a Ele para que eu conseguisse falar devagar. Pois nem mesmo sem a presença dele, eu nem consegui falar devagar, eu consigo falar. Vamos aqui à próxima ministração da oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Oração de número 7. Lembrando, todos aqueles que não estiverem passando a informação do seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, serão silenciados dos comentários, pois nós estamos aqui dando oportunidade para todos aqueles que precisam interagirem conosco, estiverem de coração sincero aqui, para participar da live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração.
Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas essas vidas ligadas conosco nesta live, e que elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche a nossa igreja. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 20, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Lembre-se também de entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, de segunda a sexta, na nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 20, do versículo 41 ao versículo 47. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Também será bloqueado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão aqui interagindo, querendo participar e principalmente receber a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 20, do versículo 21 do versículo 41 ao versículo 47. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto a Penha-Rimon, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens. De perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram, naquele dia, foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto a Penha-Rimon, onde ficaram 4 meses. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 do livro de Juízes, é importante para nós vermos a consequência dos pecados. Uma tribo inteira quase foi exterminada. O poder... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que usar, já que foi uma cena muito delicada que aconteceu anteriormente, por desrespeitar de tamanha forma a mulher de um homem do Senhor Deus. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado, não só com quem a gente mexe, mas sim também a semente que está sendo semeada. Por causa de uma vida, uma tribo inteira quase pereceu. Então devemos buscar sempre andar nos caminhos do Senhor, conforme a sua paz, a sua graça e a sua alegria, para que venhamos a prosperar, andemos em comunhão. Livro de Mateus, capítulo 12. Palavra do Senhor Jesus: aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Então devemos estar todos juntos, em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, rebanho a ser sorteado, rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. E livro de Apocalipse, capítulo 16. Olha aqueles espíritos que a gente tanto fala aí para vocês. Livro de Apocalipse, capítulo 16. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Apocalipse, capítulo 16. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Apocalipse, capítulo 17, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus com orações para todos aqueles que precisam e necessitam. Então escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. E a próxima oração de número 5. Lembrando que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois como a gente mencionou ainda há pouco, é a palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Então, se você quer ser um membro das igrejas virtuais para mais uma glória de Deus, ou quer um de nossos templos físicos para a sua região, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que estamos ao vivo neste momento e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais uma glória de Deus. Estou olhando para todo lado porque eu estou ao vivo agora em 7 redes imagens. Eita, glória! Estou ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam da palavra do Senhor nosso Deus, sendo semeada aos seus corações. Vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda a obra do mal que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor Deus com perfeição, santidade e santificação, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua forte, santa e verdadeira palavra, na casa, lar, comércio, veículo, onde for que se encontrarem os teus benditos amados nesta madrugada. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 16. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Esse capítulo 16 do livro de Apocalipse fala sobre aqueles 3 espíritos imundos e malignos que a gente sempre faz questão de mencionar, de recordar a todos vocês a existência deles, porque infelizmente são eles que estão congregando com a maior parte das igrejas hoje em dia. Tanto aqui, que aqui está escrito deixando bem claro, que eles foram de encontro aos reis de toda a terra. Então devemos buscar sempre haver santidade e santificação. Parar de tentar colocar o meu eu, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, para que jamais saia a presença do Espírito Santo e entre a presença de um só desses espíritos imundos. Porque a presença de um só deles, congregando ali com as igrejas, com os templos físicos, já é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. Então devemos buscar sempre examinar também as nossas mais de 100 denúncias que trazem materiais de trabalho para vocês saberem identificar e se posicionar repreendendo esses 3 espíritos imundos, as suas obras e os seus frutos. Denúncia de número 80, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 também, que logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus capítulo 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus capítulo 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas são prova da nossa sinceridade, honestidade e caráter em relação a tudo aquilo que é referente à palavra, à justiça, o reino e o evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois servem tanto para vocês fazerem prova das outras lideranças, como de nós também, pois nós aceitamos os mesmos desafios. Nós afirmamos que nós não temos nenhuma única das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E quem provar na Bíblia Sagrada, aceitar um de nossos desafios e provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo, recebe o valor correspondente em dinheiro, que é para que dessa forma, independente de você ter conhecimento ou não, você possa saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, pois nós estamos utilizando dos ministros do nosso Senhor Deus nessa terra. Romanos capítulo 13, as autoridades. Querem, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Sejam todos muito bem-vindos, abençoada Rosimari do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e receba uma palavra do Senhor para a sua meditação. O rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. Vamos à ministração no livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Cantares capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Cantares capítulo 6, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim, que é onde eu ministro lá a palavra do Senhor Deus, e durante toda a live eu interajo com vocês nos comentários. Vamos ao próximo, a próxima oração a ser ministrada, oração de número 1, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que eles venham ser lavados e purificados e cobertos com os mantos que há nos poderes do sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo também ora por todos vocês que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco todas as madrugadas e também no mínimo uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 16. E agora vocês vão ver o que é falar rápido. O meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como corvo. Seus olhos são como os da pomba, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, com colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo, marfim coberto de safiras. As suas pernas colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Cantares, capítulo 5, para os apaixonados, como ele acha atributo belo em todas as áreas e setores da vida daqueles que eles têm algum tipo de relacionamento, de interesse. Então nós devemos lembrar realmente aquele que é o mais amado de todos, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que é Ele digno de toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, hoje e eternamente. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. É o próximo a estar recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar, de número 11, 2 Timóteo, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações e compartilharem para outras vidas que precisam e necessitam de aumentarem a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live, da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que estiver atrapalhando ou impedindo essas vidas de alcançarem as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças ao Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo deixa evidente a necessidade de purificação e santificação para que venhamos a nos tornar vasos de honra do nosso Senhor Deus, úteis não para nós mesmos, mas sim para aquele que nos possui, aquele que a ele pertence todas as coisas, aquele que deu a sua vida por amor de nós. Então é necessário realmente nós lembrarmos que o nosso propósito não está limitado a esse mundo. O nosso chamado não é algo de egoísmo, e sim é sempre como ele falou: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então cuidado com essa atitude de não, eu vou me amar primeiro para depois eu amar o próximo. Se eu nem me amo, como é que eu vou amar o outro? Então vamos tomar sempre muito cuidado, porque o reino dos céus de evangelho é um reino de renúncia, mas é um reino de renúncia para os seus desejos, como aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro. Mas é necessário um firme posicionamento de verdadeira palavra do Senhor, para que jamais a palavra do Senhor venha a ser envergonhada pela sua imaturidade em se posicionar como igreja viva do Senhor Jesus. Pois o apóstolo Paulo, todos os dias ele discutia com os religiosos sobre o evangelho do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, com o espírito de mansidão, não é de omissão. O espírito de mansidão é submisso ao Senhor nosso Deus. Sempre pega o seu eu e ele joga fora, mas ele sempre se posiciona quando é referente ao reino, ao evangelho e à igreja do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Miqueias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Miqueias, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Lê, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, se não tiver dado para você anotar, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Vocês vão poder voltar à live, pausar, anotar versículo por versículo para ir lá examinar nas escrituras como a igreja nobre de Bereia. Atos 17, versículo 11, que ouviam as pregações de Paulo e iam examinar nas escrituras para ver se o que ele estava falando era aquilo que estava escrito.
dependendo da rede social que estiver nos assistindo. Você também vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code ali acima. Esse aqui é para proteger a minha imagem, aquele ali é para que vocês possam ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, em que nós garantimos que a sua oferta e o seu dízimo para conosco não estará sendo em vão, pois nós estamos seguindo a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração, a oração de número 11. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações toda madrugada e de se tornar um membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu primeiro nome e que você é membro dessa igreja virtual e nos falando o seu número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e venham ser revestidos, curados e purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando sempre a todos vocês que nós, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, mas é necessário que você venha deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você é alguém com sinceridade e querendo interagir e participar para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do contrário, será silenciado e, dependendo do que você falar, será bloqueado também. Pois estamos aqui para trazer a palavra do Senhor e dar oportunidade a todos aqueles que estão com sinceridade, querendo buscar a palavra do Senhor, o seu evangelho, a sua justiça, em todas as redes sociais. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 3, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do versículo 4 ao versículo 10. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, testificando através da palavra o que eu mencionei com vocês na ministração anterior do livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui o profeta foi bem claro: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito do Senhor não é um espírito de omissão, é de posicionamento. Porque quando você se posiciona repreendendo tudo aquilo que é contrário à palavra, à vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, você não faz bem só a si próprio, você faz bem ao seu próximo. Porque tudo aquilo que o Senhor colocou para que nós venhamos a seguir no caminho estreito é o melhor para a gente biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque o Senhor sempre coloca aquilo que é o melhor para cada um de nós. Mas é necessário que nós estejamos prontos para ouvir
tardos para falar e sempre prontos em praticar a justiça e o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos vocês. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números, então escolha mais um número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus e entre em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, independente de seus recursos ou condições financeiras, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que proporcionamos os 4 alimentos para o corpo, para a alma e para o espírito, para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus Cristo. Livro de Zacarias, capítulo 9, para a meditação de todos nós. Livro de Zacarias, capítulo 9, para a nossa meditação nesta madrugada, para aumentarmos a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo o mal, todo impedimento do maligno que estiver impedindo a tua palavra de alcançar essas vidas, para que elas venham receber o cumprimento das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 9. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Zacarias, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados com os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 do livro de Zacarias, vemos como o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é fiel, cumpre a palavra e a promessa dele, e aqueles que mesmo em meio à tribulação se voltam para os caminhos do Senhor, o Senhor usa daquilo que era para ser algo ruim, o Senhor beneficia, pois aqui o Senhor fala que curvou eles como um arco, algo que é necessário um esforço, ali um aperto, uma tribulação, mas com um objetivo claro, de exaltar ainda mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em todos os povos e nações. Então escolha aí agora o seu número de 1 a 7, para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. E daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você possa estar tirando as suas dúvidas, seja sobre as nossas denúncias, sobre os nossos projetos ou sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. E se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, se você escolheu o número 6. Lembrando que se perdeu, seja a ministração, o sorteio, o número de 1 a 7, basta você ir na nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, em outras redes sociais, que a live estará ficando salva. Estamos presentes nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para todos aqueles que precisam e necessitam toda a madrugada. @igrejasbenditas, em todas as redes sociais, em alguma delas a live fica salva. Enquanto eu vou dando uns comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando nos comentários as suas dúvidas e o seu primeiro nome, município e estado, tá certo? E estado, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração. Vamos à apresentação de todos vocês de comunicados muito importantes. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante todas as lives de segunda a sexta, vocês também continuam recebendo orações todas as madrugadas e no mínimo 2 vezes por semana, orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, nas lives de nossas igrejas virtuais de segunda a sexta, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27 e em João capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição da live. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que você, sendo inscrito ou seguidor, membro ou ofertante, esteja protegido com a palavra do Senhor nosso Deus, com orações em todas as áreas e setores de suas vidas. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. Nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso que nós fazemos é sempre conforme a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estarei apresentando agora para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor, nosso Deus, e colocarem à prova todo e qualquer espírito que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. A denúncia de número 90. E vocês encontram no meu canal, @mileofertadim, com 2 L's, e é @mileofertadim. Vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para vocês examinarem cada uma delas e serem igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. Livro de Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. A igreja que interage, a igreja que examina, a igreja que participa, está sempre atenta às escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos à denúncia de número 90. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Nessa passagem de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, as fazendo não só perder a salvação, como serem condenados 2 vezes mais do que eles. Você conhece e examina as obras e os frutos do seu líder? Você tem certeza de que tudo o que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que, estando com ele,
sem se juntar conosco, você e sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionados em nossas mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro e que nós estamos errados e mentindo, sendo essa denúncia de número 90, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 51 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que essa live fica salva, quem quiser voltar e examinar essa nossa denúncia de número 90, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, que testificou justamente aquilo que eu vim comentando durante toda a live com vocês. A importância que devemos tomar sempre com as nossas obras, os nossos frutos, a demonstração da gratidão para com o Senhor nosso Deus e a necessidade que nós devemos de estar atentos aos frutos do nosso líder, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, podem perguntar, deixar nos comentários as suas dúvidas, perguntas como porquê, para quê e como, seja sobre as nossas mais de 100 denúncias, sobre os nossos projetos ou sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembre-se de antes deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você demonstre a sua sinceridade em participar e interagir conosco em um só espírito. Para mais honra e glória no Senhor Deus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vou apresentar agora para vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias, a denúncia de número 93. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor Jesus testifica que quem acrescentar, adulterar ou omitir qualquer parte das Escrituras da Bíblia Sagrada, não só vai receber pragas e maldições nessa vida, como também vai perder a salvação e a vida eterna livre. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé que ele está te guiando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 93, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 54 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Presta atenção. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comentários estão abertos em todas as redes sociais, que estamos ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. No irmão Saulo, ele havia perguntado se a tradução da Ave Maria serve.
A tradução católica é a mais fiel assim, aos textos originais, se você tirar em conta algumas certas partes, sem contar os livros a mais. Porque o católico sempre fala, se a Bíblia de vocês é de verdade, então por que a de vocês tem menos livro? O ponto não é que a Bíblia protestante tem menos livro. O ponto é que a católica tem mais livro. Que a própria Igreja Católica mesmo afirma que aqueles livros ali não são canônicos. Eles são apócrifos, que eles consideram úteis para o ensino. Mas tem cada coisa ali perigosa, que é bom a gente sempre examinar com muita atenção para não fugirmos da palavra, da doutrina do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas as escrituras sagradas, é necessário a gente sempre examinar elas com muita atenção. E busque sempre a tradução mais antiga que você encontrar. Não só a tradução, como principalmente o lançamento da publicação. Porque sempre que perguntam pra gente, Milena, qual é a melhor tradução aí que vocês falam? Porque a gente não afirma que nenhuma tradução é a melhor. Porque também tem o ano de publicação. Porque tem uma publicação, tem um exemplo. Uma Bíblia publicada nos anos 90, a mesma tradução. Em 2005, a tradução já tem palavras que foram adulteradas, acrescentadas ou omitidas. Então é sempre muito importante a gente buscar examinar as mais antigas possíveis. Do ano de 80 para trás são as melhores. Sejam todos muito bem-vindos, abençoado Clóvis, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja um membro da nossa igreja virtual, @igrejas benditas, e entre em contato conosco no privado, para que você possa estar recebendo mais orações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco continuam recebendo orações além das que são realizadas durante a live. A mensagem me perguntou, me fala mais sobre os 3 mandamentos. Qual os 3 mandamentos mais em específico, né? Porque temos ali os 10 mandamentos que fala no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo. Mas a gente também tem que lembrar que não só existem somente aqueles 10 mandamentos. Ali são os 10 principais que o Senhor Deus havia lhe demonstrado para o seu povo. E no Novo Testamento, lá em João capítulo 13, o Senhor Jesus foi bem claro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O Senhor Jesus estreitou ali ainda mais o caminho, mas de uma forma extremamente necessária para desenvolver uma maior interação ali entre o povo. Porque justamente a mesma desculpa que usam até hoje em dia, já usavam naquela época, de eu tenho que me amar primeiro, se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? O Senhor Jesus falou, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Ele tirou esse egoísmo de primeiro eu, para você pensar no próximo em primeiro lugar, pois isso é a humildade. Humildade não é você simplesmente ser simples. As pessoas confundem muito simplicidade com humildade. Tem pessoas que são extremamente simples, mas que não são nada humildes. Tem pessoas que são muito humildes, mas que não são simples. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então é necessário a gente sempre examinar as escrituras sagradas, porque o humilde sempre se coloca para segundo plano. Não estou falando no sentido de valorizar aquelas pessoas que estão ali de maneira perseguindo e oprimindo uma pessoa, de maneira ruim. Estou deixando bem claro que ela se coloca em segundo lugar quando é por causa da palavra do Senhor, do seu evangelho e da sua justiça. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. A pessoa perguntou se essa igreja é protestante. Segundo a ordem do Senhor Jesus. Esquece Martinho Lutero, não liga a gente com Martinho Lutero, tá bom? Deixa ele lá no canto dele e a gente aqui com o Senhor Jesus. Pois a gente não acrescenta, não omite e não adultera nada daquilo que está escrito. E é necessário verdadeiramente que a gente venha crer no Senhor Deus como está escrito. Porque como eu apresentei para vocês ainda há pouco, a nossa denúncia de número 93, que menciona Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, que e no versículo 20 o Senhor testifica aquelas palavras, de que não podemos acrescentar e nem omitir nada. Martinho Lutero só fez um protestantismo aí por aquelas condutas que ele não gostava da Igreja Católica. Ele não trouxe nada de santidade realmente, como o Senhor Jesus trouxe para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois estamos aqui para crer nele, como está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Pesquisem aí na rede social, inteligência artificial, seja onde for, a etimologia da palavra religião. Vocês vão ver que o nosso Senhor Deus da Bíblia Sagrada não é religioso, não tem religião, não trouxe nenhuma religião no mundo. Porque essa palavra não existe no hebraico, no aramaico nem no grego, os 3 idiomas que são escritos às escrituras da Bíblia Sagrada. E também ela não aparece nenhuma vez
contando nas escrituras sagradas. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, foi adulterado, acrescentado. Foi uma das coisas que eu falei com vocês ainda há pouco da tradução da Igreja Católica, mas que se expandiu para todas as outras. E o significado dessa palavra religião mudou 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus o Cristo. Então é necessário a gente sempre examinar com profundidade o significado, não só o significado, como a etimologia de cada uma palavra, para que jamais venhamos ser enganados nem confundidos. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MillerOfertaGym e aqui no @Igrejas Benditas a partir de meia-noite 7. Entre em contato conosco, falem com as suas autoridades competentes na sua região, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente, rei, seja lá quem for, para levar um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe seu salário e as pessoas têm acesso aos 4 alimentos. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.